Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos falar sobre Thiago Heleno. Será que o general seria o melhor zagueiro do elenco caso fosse reintegrado? Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na noite de ontem, terça-feira, dia 27 de maio, eu ingenuamente abri a caixa de Pandora no Twitter mais uma vez, ao divulgar a seguinte mensagem, que eu estou colocando em tela para que você possa conferir, caso deseje, mas vou ler em voz alta para que, caso alguém esteja somente me ouvindo, possa acompanhar o vídeo sem problemas. Eu disse o seguinte: me espanta a amnésia seletiva dos torcedores do Atlético sobre o zagueiro Thiago Heleno. Bastaram 5 meses de desempenho ruim do sistema defensivo e as inúmeras falhas do general simplesmente foram esquecidas e perdoadas. E isso sem mencionar a liderança problemática. E esse tweet deu uma irritadinha de leve, nada de espetacular, mas foram mais de 5 mil visualizações, mais de 100 curtidas, mais de 30 comentários, algumas pessoas concordando com aquilo que eu tinha a dizer, outras tantas discordando e trazendo contrapontos. Como vocês sabem, ao meio-dia desta quarta-feira eu publiquei um shorts aqui no canal, trazendo informações sobre as propostas recebidas pelo Thiago Heleno para deixar o Atlético Paranaense, o que pode acontecer nos próximos dias, ainda não é certo. E também registrando a minha opinião a favor da liberação do jogador, cujo ciclo eu entendo que esteja encerrado. Mas de propósito, nesse shorts da manhã de hoje, eu deixei de fora, eu deixei de abordar duas questões importantes que sempre são levantadas por quem defende a reintegração do Thiago Heleno, e é justamente sobre esses pontos que nós vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro desses pontos é sobre a amnésia seletiva ao inverso, sobre a amnésia, sobre o fato de esquecer os bons momentos do defensor com a camisa do Atlético, e que realmente tem um certo sentido quando a gente faz uma análise mais ampla de idolatria em relação a respeito que a torcida tem que ter com aquilo que o Thiago construiu com a camisa do Atlético. O jogador que chega lá em 2016, faz 4, 5 temporadas muito boas antes de começar a ter um desempenho mais oscilante e termina em 2024 com a sua pior temporada com a camisa do Atlético. Então, qual a minha visão sobre essa inversão de lógica, né, sobre essa suposta amnésia seletiva em relação aos bons momentos do Thiago Heleno com a camisa do Atlético? Eu respeito muito o Thiago Heleno, gosto muito do jogador. O que eu entendo é que quando a gente fala sobre 2025, a gente tem que levar em consideração aquilo que ele é capaz de entregar em 2025, desconsiderando o que diz respeito à idolatria e à passagem vitoriosa que ele construiu pelo clube. E quando a gente olha para 2025, ou principalmente para 2024, porque em 2025 o Thiago Heleno não entrou em campo, o que a gente vê é um jogador já fisicamente incapaz de acompanhar os atacantes adversários, tecnicamente com um rendimento bem abaixo de outros momentos com a camisa do Atlético, e que por esse motivo, em que pese a idolatria e o respeito por tudo aquilo que foi construído pelo Thiago, eu entendo que o seu ciclo pelo clube tem que ser encerrado o quanto antes, inclusive para preservar aquilo que ele construiu. Não é um desrespeito pelo Thiago, é uma análise técnica, racional e fria sobre aquilo que ele pode ou não entregar em 2025. E esse é justamente o segundo ponto que é muito levantado por quem quer defender a reintegração do Thiago. O fato de que supostamente ele seria o melhor zagueiro do elenco caso fosse reintegrado, por ser melhor que Abraão, que Léo, que Tobias Figueiredo, e que ele sobraria na Série B do Campeonato Brasileiro. E se a gente estivesse falando de um Thiago Heleno de 2016, 17, 18, 19, talvez até 2020, eu concordaria com toda certeza. A grande questão é que o Thiago Heleno de 2016, 17, 18, 19 e 20 dificilmente teria permitido, né, caso o Atlético tivesse um zagueiro desse nível, que o Atlético fosse rebaixado em 2024. Além disso, se o Atlético tivesse no seu elenco afastado um zagueiro do nível do Thiago Heleno nesse período, certamente haveria uma fila de clubes na porta do CT do Caju se degladiando pelo jogador. Clubes realmente de primeira prateleira no futebol brasileiro. Um Botafogo, um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo. Clubes importantes estariam interessados em contar com um defensor desse porte. E é muito sintomático que nesse momento da carreira, nesse momento de afastamento, os clubes que tenham procurado o Thiago Heleno até o presente momento são clubes de menor expressão na Série A do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Mirassol, por exemplo, ou
clubes de Série B, caso do CRB e do Paysandu, inclusive clubes mais periféricos em relação aos principais eixos do futebol brasileiro, aos principais centros do futebol brasileiro. E por que que isso acontece na minha visão? Não é somente o fato de que o Thiago participou de uma campanha desastrosa em 2024. É uma avaliação daquilo que o jogador, daquilo que o mercado entende que o jogador é capaz de entregar. E o Thiago Heleno em 2024, o que a gente pode entender também para 2025, foi incapaz de entregar um nível competitivo minimamente interessante. E isso vale principalmente agora, porque nós não sabemos e somos incapazes de imaginar e de projetar aquilo que o Thiago seria capaz de entregar vindo de um 2024 muito ruim e depois de um período de 5 meses de afastamento. Então, fisicamente, ele pode ter tido uma perda de rendimento, tecnicamente, ele pode ter tido uma perda de rendimento. A gente não sabe que Thiago Heleno chegaria ao Atlético caso fosse reintegrado à equipe principal, e muito menos nós temos como ter certeza de que o Thiago ainda tem esse desejo de defender o Furacão, de que o Thiago teria clima para continuar no Atlético depois de tudo que aconteceu, entre o rebaixamento, quando o Thiago dá aquela entrevista pós-jogo desastrosa, desde a reapresentação, onde ele não aceita uma redução salarial para permanecer no Atlético, acaba sendo imediatamente afastado, até esse momento, onde alguns torcedores, pelo desempenho ruim da equipe, defensivo principalmente, gostariam de vê-lo reintegrado. Eu penso que mais por um saudosismo do que por qualquer motivo racional nesse momento. E justamente para tentar demonstrar isso, nós vamos dar uma olhada em relação aos números que foram produzidos pelos zagueiros do Atlético em 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro, pelos zagueiros atuais, né? Não exatamente os da última temporada. Chegando então com os números dos zagueiros do Atlético Paranaense na última temporada do Campeonato Brasileiro, sendo o Thiago Heleno na Série A por Atlético Paranaense, o Léo também na Série A por Vasco da Gama e o Tobias Figueiredo pelo Criciúma, além do Abraão na Série B pela Chapecoense, antes dele se transferir para o futebol de Portugal. E se a gente for analisar em termos de números, nessa primeira página o que vai chamar a atenção é que o Thiago, fisicamente, em termos de disponibilidade, entrou em campo bastante, 26 jogos, todos eles como titular, média de 88 minutos em campo para cada partida, num total de 2.279 minutos. Ele até é superado pelo Léo, tanto em números absolutos quanto relativos, mas a gente percebe um Thiago Heleno que jogou bastante, não teve sequência, teve continuidade, não foi por falta de tempo em campo que ele não conseguiu demonstrar o seu futebol. Em termos de participação em gols, igualdade absoluta entre todos eles, né? Uma participação em gol para cada um, sendo o Abraão e o Tobias Figueiredo com gols, e o Thiago Heleno e o Léo com assistências. E aí a gente vai chegar numa coluna que demonstra aquilo que se esperaria encontrar nessa comparação. O Léo e o Thiago sendo muito destacados na parte de trabalhar com a posse de bola. O Thiago já há alguns anos é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro no trabalho com bola, na saída de bola e especialmente em lançamentos longos. E aqui ele não deixa a desejar, 56,9 ações com a bola, 39,8 passes com 85% de precisão, 5,6 lançamentos longos com 58% de precisão e 7,2 perdas de bola por 90 minutos. Então são números excelentes com a posse de bola, assim como são muito bons também os números do Léo, por exemplo, com o Abraão, principalmente, e o Tobias Figueiredo também, ficando abaixo dos dois nesse quesito. Mas logicamente que em se tratando de defensores, o que a gente quer saber é da capacidade defensiva, que é o que nós vamos analisar a partir de agora. E defensivamente, pessoal, o que a gente percebe é que o Thiago não consegue criar uma vantagem significativa sobre aqueles que seriam os seus companheiros nessa nossa comparação. Em termos de desarmes, o líder é o Léo, o Thiago Heleno fica logo atrás com 0,9, empatado com o Tobias Figueiredo, e em termos de interceptações, o líder é o Thiago, empatado com o Tobias, o que mostra mais do que qualquer outra coisa que o Atlético não tem bons zagueiros interceptando passes, porque tanto o Thiago Heleno quanto o Tobias Figueiredo são zagueiros de uma mobilidade mais limitada. O Thiago pela idade, o Tobias Figueiredo por uma questão de característica física, não são jogadores que a gente esperaria ver na liderança desse quesito, dentro de contexto de um elenco todo. Agora, falando de bolas rebatidas, o Thiago fica atrás de todos, inclusive do Léo nesse quesito, com destaque, logicamente, para o Abraão e para o Tobias Figueiredo, que ficam acima de 6 nesse quesito. E o Thiago acaba sendo o segundo jogador mais driblado entre eles, atrás somente do Tobias Figueiredo, que, como eu acabei de mencionar, por uma questão de característica física, também não é um jogador com muita mobilidade para acompanhar atacantes adversários.
Falando em duelos físicos, o Thiago, ele é o lanterna em termos de duelos terrestres vencidos por 90 minutos, tanto em números absolutos quanto em números relativos, onde ele supera somente o Tobias Figueiredo. Então ele seria o vice-lanterna, né? Vamos deixar isso muito claro. Em termos de duelos aéreos, o Thiago supera somente o Léo, que é um zagueiro um lateral de formação, menos capacitado no jogo aéreo, e fica muito atrás daquilo que são capazes de entregar nesse quesito o Abraão e o Tobias Figueiredo, que são, respectivamente, o líder em números absolutos e o líder em eficiência. Então o Thiago realmente bem abaixo na maior parte dos casos, e aí, em termos disciplinares, isso acaba ficando um pouquinho evidente, porque ele, empatado com o Tobias, é quem recebeu o maior número de cartões amarelos e também o único jogador a ter recebido um cartão vermelho nessa nossa comparação. Então, gente, o que eu quero demonstrar com esses números que eu trouxe para vocês é que o Thiago Heleno de hoje, o Thiago Heleno de 2024, projetado para 2025, com a dúvida daquilo que ele será capaz de produzir depois de 5 meses afastado dos gramados, não é, pelo menos na minha forma de ver, um zagueiro de nível técnico superior em relação àquilo que o Atlético tem no seu elenco. Caso a gente queira qualificar o sistema defensivo do Atlético com uma peça de melhor nível técnico individual, não é a reintegração do Thiago Heleno que vai conseguir solucionar essa equação. Muito pelo contrário, ele tende a trazer um jogador que, pelo histórico dentro do clube, pela liderança, pela importância histórica, acaba sendo quase que obrigado a ser escalado, como aconteceu em outros momentos. Um jogador que vai assumir protagonismo no vestiário e que, dentro de campo, talvez não seja capaz de corresponder como a maioria imagina. Eu entendo que essa vontade, esse desejo de contar com o Thiago Heleno é muito mais projetando e tendo a esperança de que ele seja capaz de repetir os desempenhos de outros períodos, especialmente ali de 18, 19, 20. A partir de 2021 eu já vejo um Thiago um pouquinho oscilante. E esquecendo, talvez pela falta de zagueiros melhores no elenco do Atlético hoje em dia, daquilo que o Thiago não foi capaz de fazer em 2024, onde ele foi realmente uma peça muito importante, tanto em termos de liderança dentro do vestiário, quanto em termos de desempenho físico, para que o Atlético não conseguisse ter uma defesa sólida, juntamente com o Kaique Rocha, lógico, e acabasse rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, não, eu não entendo que o Thiago Heleno seja um defensor melhor, ou pelo menos não creio que haja uma diferença de nível significativa entre ele e jogadores do atual elenco, e não creio que ele seja solução para nada, que acredito inclusive que o retorno dele em termos de vestiário poderia causar algum tipo de prejuízo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, depois de ouvir aquilo que eu tinha para dizer, depois de dar uma olhada nos números que foram trazidos no vídeo de hoje. O que vocês acham desse possível retorno, dessa possível reintegração de Thiago Heleno pelo Atlético Paranaense? Vocês ainda gostariam que acontecesse? Deixe a opinião aí nos comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. O objetivo em 2025 é chegar aos 5 mil inscritos, e se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um inscrito aqui do canal. Fica registrada a minha promessa. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela produção de todos e até a próxima.